Dentro da câmera você tem um ponteiro, ele vai fazer essa leitura de luz e vai te indicar a exposição correta, a combinação para a exposição correta. Na verdade, ele vai te indicar se está entrando pouca luz ou muita luz, ou se está na medida certa para a configuração que você estiver usando. Tá? Isso seria o fotômetro interno da câmera. Ele é tipo uma régua com um ponteiro, e aí você vai ajustando as suas configurações e ele vai apontando se ele está com uma exposição boa, se tem uma exposição boa, se tem uma condição de superexposição ou de subexposição, se está sobrando luz, faltando luz, ou se está na medida ideal. E aí é legal você ter uma ideia se essa leitura está correta ou não, porque ele pode falhar. Tá? Com o tempo e a prática você vai pegando essa noção e sabendo, às vezes até só de olhar mais ou menos quanto você precisa, o fotômetro está ali para segurança. Sendo que temos este tipo de fotômetro, mas temos também um fotômetro de mão, um fotômetro externo que você segura junto a modelo quando você está fazendo um ensaio. O diafragma tem uma pegadinha que é o valor menor, tem uma abertura maior. No caso do diafragma, se você tem um diafragma de 1.8, significa que ele está bem aberto. E um diafragma mais aberto permite maior entrada de luz. Um diafragma mais aberto também vai fazer com que a tua cena seja mais desfocada. Ou seja, você vai perder profundidade de campo. Não significa que necessariamente toda a cena vai estar desfocada. Significa que a sua profundidade de campo será menor. E daí, para explicar um pouco melhor a profundidade de campo, eu costumo dizer que é como se fossem camadas. Imagina se você tivesse à sua frente uma série de dominós, de peças de dominós enfileiradas, tá? E daí todos assim alinhados com a lente da câmera, todos de frente para você, um atrás do outro. O que acontece? Vamos dizer que eles se deslocassem um pouquinho para o lado um do outro, só para não ficarem todos escondidos um atrás do outro, assim, mas que você pudesse ter uma visão assim meio que na diagonal deles, mas sendo que um pouco mais distante que o outro em relação à tua lente da câmera. Então o que acontece? Se você vai jogar o foco em um ponto, você vai escolher um, e você vai perceber que esse foco ele vai se perdendo à medida que se afasta desse ponto onde você jogou o foco, onde você definiu como sendo o teu foco. Tanto em direção à câmera, quanto para mais distante da câmera. Ou seja, tanto para trás desse ponto, quanto para frente desse ponto. Ou seja, a profundidade de campo ela seria o espaço onde ainda você vai conseguindo manter o foco, identificar o foco. À medida que você perde o foco, você vai perdendo profundidade de campo. Vamos pegar aqui, vamos pedir ajuda do amigo aqui, que eu vou chamar ele de Jack. Por que Jack, Guilherme? Sei lá, porque eu quis. Percebam que eu joguei o foco no que seria a cabeça do Jack. Vamos pegar essa linha aí do queixo, que o Jack não tem queixo, mas vamos dizer que é essa linha aí que seria a base do queixo dele, eu joguei o foco ali. E já dá para perceber, como ele já está um pouco em diagonal, você percebe que esse foco vai se perdendo em direção às mãos dele, porque ele está na diagonal. Se eu virar o Jack mais de frente para a câmera, você passa a ter foco em tudo, porque está tudo na mesma linha em direção à câmera, vai ficando tudo na mesma proximidade em relação à câmera. Mas se eu vou virando o Jack mais de lado, mais de perfil, você nota que o foco da mão de trás e o foco da mão da frente, a mão que está mais próxima da câmera, já praticamente perdeu o foco. O queixo do Jack continua em foco, mas as mãos perderam foco. Por quê? Porque elas não estão na mesma distância da lente.
Observa aí o Jack está numa posição meio parecendo Keanu Reeves em Matrix, um Kung Fu. Acho que eu vou chamar o Jack de Keanu. Então, o boneco, o modelo está já numa posição mais lateral em relação à câmera, e com isso, uma das mãos ficou bem mais distante e a outra mão ficou bem mais próxima da câmera. Sendo que o que conta é em relação ao rosto, que foi onde eu defini como ponto de foco, ali esse foco vai ser mantido. No entanto, tudo que tiver mais distante vai perdendo foco. Essa profundidade de campo é o limite que eu consigo ter, preservando esse foco. Então, assim, pensa que isso funciona em relação à distância do caso do ponto de foco em relação à lente da câmera. Então, quando você trabalha, por exemplo, em estúdio, você delimita um ponto onde o modelo vai estar. E claro, você vai montar também a tua luz ali em função disso, mas com relação ao foco, você procura manter o modelo sempre nessa mesma distância. Se o modelo se aproxima da câmera, você tem que rever o foco. Se ele se afasta da câmera, você tem que rever também. Isso seria a profundidade de campo. Então, voltando, no caso do diafragma mais aberto, ou seja, de um valor menor, ele tem um maior desfoque e uma maior entrada de luz. Um diafragma mais fechado, ele tem maior profundidade de campo, ele desfoca menos e ele tem menor entrada de luz. Ele perde luz. Então aqui eu estou com o ISO 3200, um diafragma de 1.8 e um obturador de 1/800 de velocidade de obturador, de tempo de exposição. É mais correto falar tempo de exposição, porque é o tempo que o obturador vai estar com a cortina aberta. Se eu vou fechando esse diafragma, então vamos trabalhar aqui com 5.6, eu perdi luz. Se eu perdi luz, eu tenho que compensar isso ou com o obturador ou com o ISO. Eu estou trabalhando com uma T6i, que é uma câmera de entrada. Então eu vou buscar um pouco mais na velocidade, baixar a velocidade, já que eu estou com a câmera num tripé, para não ter que aumentar o ISO. Ou seja, eu teria que subir o ISO para que ele reagisse mais rápido a essa quantidade de luz que está chegando, ou eu tenho que baixar a velocidade, ou seja, aumentar o meu tempo de exposição. Por isso que é importante entender a diferença de velocidade e tempo de exposição. A gente está falando de obturador em ambos os casos, sim. Só que no caso, baixar a velocidade é aumentar o tempo de exposição. Ok? Então vamos baixar a velocidade de 800 para 100, 1/100 de velocidade. E fiquei com o diafragma em 5.6. Compensei a luz e em relação à cena anterior, eu tenho um pouco mais de foco nessa mão que está à frente, porque eu já estou com um diafragma médio, não tão aberto nem tão fechado. Vou fechar ainda mais esse diafragma. Vamos lá, vamos fechar esse diafragma um pouquinho mais. Ups, não. Radicalizei e botei o diafragma em 20. É bem fechado. E aí o que aconteceu? Perdi luz. Fechei o diafragma, perdi luz. Vou ter que mais uma vez compensar isso. Vou continuar compensando na velocidade, já que eu não quero subir o ISO. Aqui na T6i eu só consegui chegar até 30. Eu estou com a câmera no tripé, mas ele não permitiu baixar mais. Porém, eu vou manter nos 30 e vou subir o ISO.
Só que eu só consegui subir o ISO até 6.400 nessa câmera. Então, para eu ter mais luz e ter algo mais próximo do anterior, eu teria que baixar um pouco, abrir mais o diafragma para entrar mais luz. Mas assim já está dando para a gente enxergar. Observa que tem mais foco na mão, tanto a do fundo quanto essa mão da frente, em relação às cenas anteriores. Assim que a gente vai trabalhando a exposição de luz, a exposição da cena, através de diafragma, obturador e ISO.